Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje nós vamos falar sobre ficha de avaliação. Exatamente, a gente vai mostrar como é que faz a construção dessa ficha, vou trazer para você todos os passos, vou fazer junto com você a avaliação. Então, por isso é super importante que você vá lá embaixo na descrição do vídeo, vai ter um link onde você vai clicar, colocar o seu e-mail e você vai receber essa ficha de avaliação para você fazer junto comigo. Então, vamos lá? Bem, o que é importante a gente ter na ficha de avaliação, como colocar, quando fazer essa ficha de avaliação, né? E a primeira maior dúvida aí é quando aplicar essa ficha de avaliação. Eu faço na consulta que o paciente aparecer, ou eu faço na primeira sessão que ele vier. Quando é que eu faço? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é na consulta, na sua avaliação. Quando o paciente vem a primeira vez conversar com você, é super importante você já aplicar a ficha de avaliação. Por quê? Duas coisas que acontecem. Você passa mais autoridade para o seu paciente e você se respalda de forma legal mesmo, né? Por quê? Porque às vezes o paciente ele omite informações ou às vezes você, no decorrer do tempo, você esquece de alguma informação que ele passou para você. Essa ficha é muito completa, então a gente consegue ter sim uma avaliação mais profunda, mais assertiva com esse paciente, tá? E também, por exemplo, se caso acontecer algum acidente, alguma emergência, você tem a ficha de anamnese que você vai conseguir ajudar essa paciente de alguma forma ou até mesmo se respaldar de alguma forma. É bacana porque aí você consegue até cobrar na sua avaliação. A primeira vez que o seu paciente vier, você já até consegue cobrar dele um valor quando você aplica isso, porque isso é realmente um divisor de águas e demonstra mais autoridade de você estar aplicando uma ficha dessa, tá bom? Então, como vocês podem ver aí, a gente tem na ficha de avaliação os dados pessoais, as informações complementares e aí depois tem a avaliação da pele e a avaliação corporal. Os dados pessoais, se você quiser, você pode deixar seu paciente fazer sozinho, não tem problema. Se não for o caso, você pode aplicar junto com ele. Você vai perguntando e você vai escrevendo com ele, tá bom? Por que eu falo isso? Por exemplo, aqui na clínica eu consigo facilmente aplicar a ficha de avaliação para ele. Eu não preciso deixar ele aplicando, fazendo sozinho. Agora, se você tem uma clínica de estética bem grande e com bastante fluxo de pessoas, aí sim é legal você dar um para cada paciente e cada um vai anotando, tá bom? Então, o que tem que ter nessa ficha, cá? Primeiro, a data de quando a gente está realizando essa ficha, tá? Essa avaliação do paciente. Isso é importante até, porque assim, às vezes o paciente faz a ficha de avaliação, você passa o valor para ele, você pode até depois anotar aqui algum espacinho o valor do procedimento que você aplicou para esse paciente. E você pode até colocar um prazo. O prazo quem manda é você, 30 dias, 15 dias, 20 dias, para ele voltar e o valor ser o mesmo, tá? Então, se você não tiver uma data, você não sabe quando é que você passou esse valor para esse paciente. Então, é importante você sempre colocar a data. E você até pode colocar o nome de qual foi a pessoa que aplicou a avaliação. Se no caso você trabalhar com várias pessoas, né? Então, nessa ficha precisa conter o nome completo do paciente, a idade, o sexo, a data de nascimento. O endereço é super interessante você também pôr, tá? É uma informação complementar, mas é bem interessante você colocar. Talvez naquele momento uma hora ou outra você vai mudar de espaço, por exemplo, e você precisa saber aonde que estão morando seus clientes para não ficar alguma coisa muito longe deles. Então, você pode ter nessa parte as informações necessárias para você até alocar um novo ponto de trabalho para você, tá? Então, sim, é importante você colocar o endereço do seu paciente, tá? Um telefone residencial, quase ninguém tem mais telefone residencial. Um telefone celular e um e-mail, tá? O e-mail é bem legal para você gerar uma lista, conversar com ele, mandar mensagem, mandar feliz aniversário, também é bem legal, tá bom? Profissão é super importante para a gente saber se esse paciente ele fica muito tempo sentado, fica muito tempo de pé,
fica muito tempo no sol ou fica muito tempo na luz, né? Então é bem legal você perguntar o estado civil e se ele foi indicado como ele chegou até você. Se ele chegou pelo Instagram, se ele chegou pelo Face, se ele chegou por indicação de alguma pessoa, de alguma colega ou por alguma ação que você fez. Por que a gente fala isso? Porque aí você consegue ver o que está dando certo e o que está dando errado na sua estética, nos seus planejamentos de divulgação, tá bom? E trabalhar aqui a queixa principal do seu paciente. Oh, o que vem? O que está te incomodando? Por que você veio aqui? O que eu posso te ajudar? Porque às vezes aquilo que eu vejo não é aquilo que o paciente vê. Muitas vezes o paciente veio tratar cicatriz de acne, mas o paciente tinha uma oleosidade na pele extremamente alta, né? Então eu precisava tratar essa oleosidade junto com a cicatriz. Mas o paciente queria a cicatriz, entendeu? Ou você vai tratar um paciente que quer tratar flacidez de pele, e só que o que está gritando ali é uma celulite, entendeu? Mas você tem que trabalhar a queixa do seu paciente. Se você tratar outra parte, a parte que esteja gritando para você, esse paciente até pode ter um bom resultado no tratamento oferecido. Só que ele vai ficar descontente com você, porque o que mais incomodava ele, você não resolveu. Então, sempre trata a queixa principal do paciente. Depois, a gente pensa nas outras coisas, né? A gente vai fazendo cada coisa no momento, certo? Eu sempre gosto de perguntar para as minhas pacientes, em caso de emergência, para quem eu devo ligar, né? Vamos supor, a paciente passou mal e eu precisei chamar alguém da família. Eu tenho o telefone de alguém aqui, tá? Isso é importante, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas já teve algumas colegas que já me falaram que a paciente veio, estava fazendo dieta, aí veio fazer alguma massagem, alguma coisa assim, ficou muito tempo deitada e aí quando levantou, poft no chão, caiu com tudo com a cara no chão. E aí precisou chamar um coleguinha para vir buscar a bonita que estava lá estatelada no chão. Então isso é importante a gente ter, a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Então se a gente tem aqui, a gente consegue ligar pra pessoa e saber quem é que pode ligar e vir socorrer a coitada da mulher, tá bom? Então essas informações complementares são aquelas perguntinhas que a gente vai fazer para o nosso paciente, que ele vai responder sim, não, quando, como, quantos, entendeu? Isso é importante, por mais que pareça ser chato, isso é bem importante. Vamos lá, por quê? Aqui fala assim, ó, você fez uso de algum medicamento / homeopatia? Toda vez que tiver uma barra, você dá um tempo, faz isso, que nem eu faço. Você toma alguma medicação? Aí ela fala, não. Aí eu falo, e homeopatia? Sim, porque eles não conseguem entender que homeopatia sim é uma medicação. Ou, por exemplo, que anticoncepcional é uma medicação. Então é bem importante você fazer essas pausas, mesmo que tenha essas barras, faz a pausa na barra. Perguntas duplas tendem ao paciente falar assim, você já fez alguma cirurgia? Como é que foi essa cirurgia? Quanto tempo faz que você fez essa cirurgia? Ele fala assim, ó, nunca fiz uma cirurgia. Aí mais pra frente você descobre que ele já fez uma cirurgia de amígdalas, né? Então, é sempre importante a gente fazer uma pausa, né? Ou, por exemplo, o paciente fala assim, você tem algum implante? Aí o paciente fala assim, não. Aí você descobre mais pra frente que ele tem silicone. Então, é sempre importante você fazer pausas e fazer perguntas sem oferecer 2, 3 perguntas na mesma pergunta, entendeu? Para que o paciente não fique, fale não e você fala assim, não, mas não do quê? Por exemplo, alergia. Você tem alergia a algum cosmético, alimento ou algum medicamento? Aí o paciente fala não. Não para o quê, né? Então, é sempre importante a gente questionar de forma pausada, tá bom? Então, faz uso de algum medicamento, de alguma homeopatia? Não ou sim, e qual é? É importante você anotar. Existem muitos medicamentos que fazem alteração na pele, principalmente na pele, né? Na pele e eu digo nos tecidos, porque tem algumas medicações que podem fazer o paciente demaciar, como é o caso do corticoide.
Então, se a paciente faz uso de algum tipo de medicamento, é bom você anotar qual é. Mesmo que na hora você não saiba, depois você dá um Google e aí você acha qual que é a medicação que ele tá tomando, tá bom? Gente, Rocutan também tem que entrar nessa lista, tá? O Rocutan, a isotretinoína, por quê? Porque o Rocutan, menina do céu, ele é uma desgraça para nossa vida. Ele arranca tudo a acne do paciente. Mas ele também tira o óleo do corpo, ele tira o óleo do olho, ele tira o óleo do cabelo. E você não pode mexer no pele do paciente quando ele toma Rocutan. Até tem que dar um limite de tempo. Eu aqui é de 3 a 6 meses, dependendo da dose que o paciente está tomando o Rocutan, ou tomou o Rocutan, tá? Por quê? Porque a pele fica tão sensível, tão seca, que se você faz assim, às vezes, a pele sai na tua mão. É um negócio absurdo. Então, evitar mesmo de trabalhar com paciente que está usando a isotretinoína, tá? Usou para que for. Se for para corporal, para facial, não importa. É a Rocutan, ele já foi descartado de qualquer tratamento estético, tá? Não pode de jeito nenhum, principalmente esse que a gente trabalha com temperatura, tá? Como radiofrequência. Por quê? Porque a radiofrequência, como ela aumenta muito a temperatura naquela região, o paciente perde água. Esse paciente que tem problema com o Rocutan, que está tomando um Rocutan, ele vai ter problema justamente nisso aí. Então, evitar o máximo de mexer com o paciente que está fazendo uso do Rocutan, beleza? As alergias, é importante a gente marcar as alergias do paciente, se é cosmético, alimento, o que for, tá? Medicamento, não sei. Você pergunta aí pro seu paciente se tem alergia de alguma coisa e anota, viu, colega? Anota porque é importante. Vai que ele é alérgico a alguma coisa. Eu tive uma paciente na minha vida inteira que tinha alergia prieta pra limpeza de pele, sabe? Pra emoliência. E ela também não sabia, a gente descobriu na hora. Não adianta se desesperar. Você perguntou. Se eu não tivesse perguntado, aí sim eu teria que, né, responder por isso. Mas eu perguntei, a bichinha falou que não tinha, que não sabia. Então a gente fala que não, anota que não. E o paciente ele vai depois assinar isso aqui, tá? É importante o paciente assinar também para ele falar se ele está a favor ou contra as coisas que ele mesmo falou, tá? Beleza, se o paciente tem está na menopausa, tá? E se o paciente faz reposição hormonal. E aqui você vai ver que eu coloquei ainda se você faz uso de anticoncepcional, porque para muita mulher, anticoncepcional não é remédio, tá? Então, mesmo que você tenha perguntado lá em cima se a pessoa toma medicamento, às vezes ela toma anticoncepcional, mas para ela não é remédio não, colega. Entendeu? Então, você pergunta depois, assim, deixa bem certinho. Se ela faz uso de anticoncepcional, anota o que é, por exemplo, o Cerazete dá muita acne, né? O anticoncepcional Cerazete. Então é importante você anotar. Se for o caso, a paciente fala, eu tomo Cerazete. Aí ela fala, então eu vim aqui para tratar acne. Ó, bingo, né? Ou se é uma paciente que tem melasma e toma anticoncepcional, danou-se, filha. A pele dela vai manchar mais, entendeu? Então é bom sim a gente saber qual é a medicação do paciente e qual é o hormônio que ela toma, tá bom? Se essa paciente está gestante ou lactante, se ela está gestante, quantas semanas de gestação, tá? Se ela está lactante, tomem cuidado com os procedimentos estéticos que você vai fazer numa lactante, numa mulher que está amamentando. Porque tudo passa pro leite da criança. E aí, para ela falar que foi você que tá dando cólica no fio dela, já é uma coisa, né? Ou o leite dela seca. A culpa é de quem? Da esteticista que fez limpeza de pele. Então, toma cuidado, tá? Como não tem muitas pesquisas com gestante e lactante, é melhor você evitar de fazer procedimentos estéticos nela, assim, mais invasivos, né? Lógico, ela pode fazer drenagem, ela pode fazer limpeza de pele, mas ela não pode passar ácido na pele, né? Ela pode fazer várias coisinhas ali, ela pode fazer uma hidratação na pele, ela pode fazer uma selagem de facial, mas, assim, eletroterapia, não pode, bebê, não pode. Se ela tem filhos e quantos filhos ela tem, eu até pergunto a idade, porque pode ser um potencial cliente. É isso mesmo, por exemplo,
no Dia das Crianças, a gente pode fazer uma ação. Uma ação dê um presente para a sua eterna criança. Entendeu? A gente precisa fazer promoção, porque às vezes o produto tá vencendo, né, colega? Então aí, pra não perder o produto, a gente faz a promoção. Não tá errado também, tá? Tá certinho. Mas aí você pode fazer uma ação, sei lá, limpeza de pele para jovens, no Dia das Crianças. As mães vão atrás. Ou, por exemplo, massagem relaxante para kids, para crianças. Aqui na minha cidade cola, viu? Pega bastante isso aqui. Então é legal. Parei no Filhos, né? Se você tem fez algum procedimento cirúrgico, é importante, porque às vezes o paciente faz procedimento cirúrgico e aí ele vem e fala, olha, Camila, eu passei mal, assim, não me deu bem essa cirurgia, ou eu fiz, deu muita queloide, a gente pode tratar a queloide, tá? Então, pergunta qual foi a cirurgia que ele fez. Se ele tem algum implante metálico ou de silicone, aqui também entra os DIUs, tá? O DIU de cobre ou o DIU Mirena, o DIU que a pessoa tiver. Por quê? Porque dependendo da radiofrequência que você tiver, você não pode usar em cima do útero da paciente a radiofrequência, tá? Dependendo do DIU que ela usa, você não pode usar a radiofrequência. E dependendo da sua radiofrequência também, porque tem radiofrequência que não tem placa dispersiva, tem uns que tem placa dispersiva. Então, normalmente, que tem placa dispersiva, essas aí você não pode usar em paciente que tem DIU. Agora, as outras você até pode. Mas quem tem DIU de cobre é um DIU que pode esquentar. Então, melhor não, colega. Então, você anota qual que é o DIU que a criatura tem. Se é silicone, aonde foi? Porque se você for fazer um tratamento de pump up no bumbum da paciente e ela tem prótese de silicone no glúteo, pode ser que dê algum problema ali, pode dar uma zica ali, você entendeu? Você vai ficar puxando o silicone da mulher, vai que o silicone da mulher vira, né, colega? Danou-se. Então, aí você pergunta pra criança se ela tem algum silicone também. Se alguém na família teve câncer, tá? Muito importante isso aqui, colega. Ó, atenção, o paciente começa depois de um tempo, começa a questionar, falar umas coisas pra você, eu tô com caroço aqui, tô assim, tô assim. Aí você vai lá na ficha, você olha, o paciente teve câncer. Você não tem por que ficar diagnosticando câncer, mas você pode dar um alerta que esse paciente precisa para falar, ô colega, presta atenção, vai lá ver o médicozinho, tá bom? Se o intestino funciona bem, o intestino é o nosso segundo cérebro, vocês sabiam que tem até uma parte dos nossos hormônios que elas são produzidas dentro do intestino? Então é muito importante a gente saber como é que está o intestino da pessoa. Se a pessoa tem um intestino mais preso, ela tende a ter uma pele mais propensa à acne. Por quê? Porque é mais inflamatória, entendeu? Aquele intestino não tem uma absorção legal de nutrientes. Então, possivelmente, essa paciente também vai apresentar algum tipo de problema na pele, tá? Isso é bem importante, até porque você consegue saber se a paciente, se o intestino dela funciona bem, se o intestino dela não funciona bem, ela não deve tomar água, ela não deve comer fibra, tá? E não deve fazer atividade física, tá? Então isso aqui é bem importante. O intestino fala, né? O intestino fala pra gente. Se é fumante, meu Deus do céu, se é fumante e tem mancha, amiga, nem adianta você ficar querendo tratar, viu? Primeiro essa mulher tem que parar de fumar. Eu sei que é difícil, mas realmente não tem como. A quantidade de Nossa, mas tá passando avião aqui. Rapaz. Se é fumante, né? É assim, se a pessoa for fumante, a produção de radicais livres que ela tem é quase que o triplo de uma pessoa comum, entendeu? E a pele dessa pessoa tem um envelhecimento muito grande. E não adianta você ficar tratando, porque você vai ficar jogando gelo. Você tá lá oferecendo uma máscara e a pessoa tá tirando aqueles ativos praticamente com a mão, entendeu? Então, cigarro é complicado. Então, se ela fuma ou não. Se ela toma água, a quantidade média. Se ela toma álcool, qual é a frequência. Se ela usa o filtro solar certinho, né, de forma regular, se ela se expõe ao sol e com qual frequência, tem paciente minha que fica o dia inteiro no sol, pelo menos tem uma paciente que ela fica, assim, todo dia ela toma um pouquinho de sol, tá? Então, essas pacientes tendem a ter a pele muito envelhecida, muito manchada, com muita pinta. Então, isso é muito importante. Aí ela vem aqui tratar, por exemplo, flacidez de pele. Não adianta ela ficar tratando de flacidez de pele, sendo que a mulher não para de tomar sol, né? Então, também tem isso aí.
A qualidade de sono, gente, qualidade do sono. Quem tem problema de sono tem a pele envelhecida. Por exemplo, teve uma época que eu fiquei muito tempo à noite acordada, né, por problemas familiares, então eu ficava de madrugada mais acordada. Meu Deus do céu, como eu envelheci, minha pele ficou muito manchada naquela época. Então, sim, colega, o sono influencia muito. Se o paciente passa por algum momento de estresse, ansiedade ou depressão, essas 3 coisinhas aí podem zicar muito a pele do seu paciente, pode demaciar o seu paciente. Então, sim, é importante. Essas doenças de base são as doenças que mais possuem se a paciente pode ser ou não descartada por um tratamento, tá? Então, por exemplo, se é doente cardíaco, toma cuidado, porque dependendo da eletroterapia que você pode usar e ele tiver algum marca-passo, pode dar interferência no marca-passo. Então, se tem, qual é a doença que ele tem, tá? Se ele pratica atividade física, qual é a atividade física que ele pratica e com qual frequência? Se ele possui uma alimentação equilibrada, isso também vai fazer muita diferença. Se faz uso de maquiagem e se possui uma rotina de cuidados com a pele, tá bom? Isso é bem bacana. Porque tem gente que fala que não tem rotina nenhuma e fala, não, eu tenho rotina sim. Qual que é a sua rotina? Eu lavo o rosto com sabonete. Eles acham realmente que isso é rotina da pele, tá? De cuidados com a pele. Na verdade, você vai ver ele lava ainda o rosto com sabonete de barra. Não pode não, viu, colega? Você vai ensinar seu paciente aí a usar um sabonetinho líquido e ficar bonitinho, beleza? Então lá, as doenças que eu falei, né, que é importante a gente perguntar. Primeiro, não é doença, mas se o paciente faz uso de lente de contato, é importante a gente saber, porque eu, por exemplo, na limpeza de pele, quando eu tô para finalizar a limpeza, eu faço uma massagem no rosto do paciente. E eu massageio também o globo ocular, né? Se é um paciente que tem lente de contato, eu fico lá esfregando, o negócio pode ser que saia do lugar, né, gente? Deve ser super desconfortável, não sei. Então, se ele usa, tica aqui. Se ele tem algum tipo de prótese, né? Prótese dentária, alguma coisa assim, eu já peguei paciente, viu? Com prótese dentária, quando você vai fazer a extração nessa região, se você aperta a prótese dentária do paciente ploft, a dentadura dele cai, tá? Então, presta atenção nisso aí, pra você não passar vergonha depois, tá? Se o paciente tem asma, se ele tem bronquite, se ele tem marca-passo, se ele tem diabetes, diabetes descompensada, até a limpeza de pele pode ser um perigo, tá? Marca-passo é um perigo muito grande. Bronquite e asma, dependendo daquilo que você usar no seu paciente, o paciente pode ter uma crise. Então, tomem cuidado com isso. Por exemplo, aqui na minha sala, não sei se dá pra vocês verem aqui, vou virar. Aqui na minha sala eu tenho esse Richô, tá vendo? Ai, meu Deus. Esse Richô, eu ligo ali a velinha e ele vai soltando fumacinha. Só que para paciente que tem asma eu não ligo, porque dá ruim, entendeu? Por mais que esteja cheiroso, eles ficam malzinhos, ficam sentindo falta de ar, então não ligue. Problemas renais, problemas de hiper ou hipotiroidismo, é bom você saber se o paciente tem. Problema renal é quase que uma condição absoluta para retirar esse paciente de tratamento, né? Então, presta atenção em qual é a doença renal que ele tem, tá? Hiper ou hipotiroidismo é bem importante, porque um pode ser que o paciente emagreça muito e o outro pode ser que o paciente engorde muito. Nada do que você fizer vai adiantar se o paciente está com problemas na glândula da tireoide. Tomem cuidado com isso, tá bom? Se o paciente tem hepatite, isso aqui, ó, é complicado, viu bem? Porque os pacientes, se tem problema com hepatite, às vezes eles não falam. Só que se ele falar que não, e às vezes aconteceu algum problema que você se perfurou numa limpeza de pele, minha amiga, e aí como é que faz? O paciente falou que não tem nada. O que a gente faz numa hora dessa? Aliás, eu acho que eu vou gravar um vídeo de intercorrências na estética, né? Deu ruim, o que a gente faz? Legal, vocês acham? É bom, né? Hepatite. Só pra deixar mais claro. Quando você se perfura e o paciente alega não ter nada, pode ser que aconteça duas coisas. O cenário ideal você
olha, aconteceu um problema, eu me perfurei aqui com a agulha que eu usei em você, a gente vai ter que descer pra unidade de saúde mais próxima aí da sua estética, da sua cidade, né? E aí os dois vão ser submetidos a alguns exames para ver qual é a carga viral que vocês têm aí. Às vezes o paciente faz o teste, não deu que ele tem HIV, hepatite, não deu, beleza. Os dois seguem a vida e você perdeu esse paciente, ele nunca mais vai voltar, viu, filha? Esquece. Tá, beleza. O outro cenário, que é o mais comum, é você se perfurar. Você falar para o paciente e o paciente falar para você que não vai com você. Tipo, o problema é seu, filha. Eu tô falando que eu não tenho nada, o problema é seu. Eles não vão. Esse é o cenário mais comum, tá? É o mais comum que acontece. Nesse caso, você vai fazer todos os exames também, mas por via das dúvidas, você já entra com a medicação. A medicação contra é aquele coquetelzinho que regaça com o seu estômago, entendeu? Mas tem que fazer. Então, cuidado com as agulhas, tá, meu bem? Para desse negócio de ficar encapando a agulha. Não se encapa a agulha, pelo amor de Deus. Catou a bichinha, usou? Ou você espeta ela no algodão ou numa gaze e deixa ela espetadinha lá. Quando você for lá de novo, você retira. Ou usou, jogou no descarpaque. Beleza? Ovário policístico. O paciente com ovário policístico tem a pele ruim. Ruim. Muita acne, a pele mais... ao mesmo tempo que ela é oleosa, às vezes tem uma parte que é mais seca. É uma loucura. Ser mulher não é fácil, né, colega? Se ela é hiper ou hipotensa, se ela tem pressão alta ou se ela tem pressão baixa, isso vai fazer muita diferença. Se o paciente tem pressão baixa, é pior ainda. Porque você fica muito tempo deitadão, aí de repente você levanta. Aí nesse negócio o paciente tem aquela hipotensão postural e puff no chão. Então, se ele falou que tem pressão baixa, cuidado. Deixa o paciente um pouquinho sentado na maca, dá uma desculpinha. Aí dá uma sentadinha, eu vou soltar suas costas. Você vai lá fazer uma massagenzinha nas costas, solta as costas do paciente. Um beijo e um queijo. Se ela já falei da hipertensão, se ela tem aparelho na boca. Ah, aliás, eu tirei meu aparelho. Vocês perceberam? Amém. Se ela tem labirintite, meu Deus, eu que tenho labirintite sei. Se eu fico muito tempo deitada e nesses travesseirinhos, sabe esses travesseirinhos que a gente coloca o rosto assim, que tem só um furinho aqui? Tem gente que eu uso ele na limpeza de pele, né? Pra paciente ficar com a pele mais reta e eu não tenho que ficar tão curvada. Só que às vezes ele pode pegar aqui no hospital. E se ele pega numa parte aqui, por exemplo, onde controla toda a musculatura de pescoço, pode ser que me ataque a labirintite, tá? Por exemplo, torcicolo, é só me dar torcicolo que me ataca a labirintite. Então, é bom vocês saberem aqui se o bonito tem algum problema nesse aí, tá? Porque vai que dá ruim no paciente, depois você já sabe o que ele tem. E outros, o que seriam outros? Varizes, ou qualquer outra doença que a gente não falou aqui, entendeu? Então aí você conversa com o seu paciente. Se ele já passou por algum procedimento estético? Se sim, se não, qual foi? Você já usou ácido na pele? Isso é bem importante, porque se for um ácido leve ou se ele não está usando ácido, você já vai ver se o paciente tem a pele mais grossa, tem a pele mais fina e tudo mais, entendeu? Eu acho que essa parte, que é a parte que mais rápida de fazer, por mais que a gente demorou um pouquinho, mas eu fui de item em item, falando e explicando pra vocês, vocês não vão explicar para o paciente, vocês vão só pá, e vão anotar, tá bom? Vou por aqui do lado. Para avaliação da pele, então, aqui, nessa aqui, tem umas coisinhas que eu anotei aqui, tá? Já tem a avaliação da pele e aqui embaixo tem o corporal, tá? Então eu gosto bastante, assim, você acaba matando 2 coelhos numa cajadada só, né? Então vamos lá. Mas agora, essa vai ficar para a segunda aula, tá? Então, para não ficar um vídeo muito longo, a gente fez a avaliação, fez a ficha de anamnese, né? As informações complementares e a parte de avaliação da pele e do corpo, a gente vai fazer no vídeo 2, na aula 2, tá bom? Então eu te vejo na próxima aula.